Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Rosângela Lentes, que foi aprovada no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, exame 2021. Rosângela, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua preparação para o exame de suficiência. Para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, o nome de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já se formou em contabilidade. Meu nome é Rosângela, como a Thaís já mencionou. Eu tenho 36 anos, me formei em 2020.2 em contabilidade. Essa é a minha segunda graduação, sou também formada em licenciatura plena em matemática, né? E sou de Porto Alegre, sou de Tramandaí, mas vim para a capital, Porto Alegre, para trabalhar e estudar aqui no Rio Grande do Sul. Você já comentou que trabalha, então precisou conciliar a sua preparação, né, para o exame com o trabalho também. Num trabalho. Eu precisei conciliar a vida de mãe. Eu tenho um filho vai fazer 3 anos na segunda-feira, né? Dona de casa, e aí tive que conciliar com isso, assim, que é bem cansativo, bem No trabalho, cansativo. e trabalha muito, não é de carteira assinada, não é ganhando salário, mas a Não, maternidade realmente mas, não é algo olha, fácil. Thaís, eu já trabalhei e estudei, né, durante a primeira graduação, durante a segunda também, eu pedi demissão quando nasceu meu filhinho, e vou te dizer, não sei se tem filho, mas é cansativo, é super cansativo. Eu fui prof 40 horas aqui no Rio Grande do Sul, no estado, então era em média 20 alunos por sala, não era tão cansativo quanto cuidar de um, mas é o que eu posso deixar de melhor para o meu filho, é cuidar dele nesse início. Não, sem dúvida nenhuma. Se eu tenho filhos, tenho só 3. Eu sei exatamente do que você está falando aí, que realmente não Com é fácil, certeza. mas eu sempre falo, Rosângela, que desafios todo mundo tem, seja o desafio de conciliar com a maternidade, seja o desafio de conciliar com o trabalho, seja o desafio de estar passando por algum problema, né? Seja algum problema temporário ou permanente, mas eu acho que quem quer, corre atrás, né? Dá um jeitinho aí Exatamente. e mostra que vale a pena sempre correr atrás dos sonhos. E falando em sonho, né, na aprovação do exame de suficiência, foi a sua primeira tentativa? Já tinha tentado antes? Thaís, foi a minha segunda tentativa, foi a minha segunda. Eu tentei aquele que foi suspenso a prova, né? Foi suspensa. Eu estava encerrando a faculdade, estava fazendo 3 disciplinas e consegui na primeira, eu não acertei 22 questões, né? Acabei passando errado para o gabarito, aí eu teria ficado ainda com 24, não o suficiente para passar. E graças a Deus fui na segunda tentativa que passei. Qual foi a sensação na hora que você viu que tinha alcançado, né, que tinha sido aprovada no exame? Nossa, muito boa. Assim, eu ainda dependia dos recursos, né? Eu dependia dos recursos, mas eu estava super confiante que com os recursos eu iria atingir a aprovação. Uhum. Porque as questões realmente que foram, né, no exame que eu prestei, as questões que foram anuladas e alteração de gabarito, eu tinha certeza que ali tinha alguma coisa e que eu ia conseguir, mas só acreditei mesmo vendo, né? E foi Uhum. muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que a preparação para o exame, ela começa já na faculdade, né? Mas não quer dizer que só a faculdade vai ser o suficiente. Muitas vezes é preciso, sim, fazer um estudo direcionado, né, para o exame de suficiência. Então, direcionado para o exame mesmo, foi quanto tempo de preparação? Direcionado para o exame, eu colocaria assim da primeira prova e da segunda, colocando tudo no mesmo pacote. Eu diria que foram uns 9 meses, estudando umas 2 horas e meia, 3 horas por dia, tirando sábado e domingo, né? Porque não tinha condições com o pequenininho de estudar sábado e domingo. Uhum. Acho que foi mais ou menos foram uns 9 meses, umas 2 horas e meia, 3 por noite, Uhum. assim. E tendo que conciliar com a maternidade, né, os momentos que você tinha livre, você realmente usava para Sim, estudar durante esses 9 meses, você abriu mão, né, do convívio familiar, de encontro com os amigos, para se dedicar ao exame? sim, sim. É que também tem toda a questão da pandemia, né? Eu e o meu esposo, a gente mora na capital, mas a nossa família é do litoral.
Então, assim, somos nós dois. Então, era assim, ou a gente se ajuda ou a gente se ajuda, não teve plano B. E aí, raramente a gente sai, né? Então, até que a questão social, como pegou parte da pandemia, né? Eu diria que não afetou tanto, porque de qualquer maneira teria que ficar em casa. Eu acho que seria mais delicado se não fosse a pandemia, porque aí teria, né, umas saídas com mais frequência. Mas é isso, assim, o social sempre fica um pouco de lado nesse período onde a gente é mais exigido, né? Onde o Uhum. estudo exige mais. E sobre os materiais, sobre sua preparação em si, né? O que você utilizou? Chegou a utilizar material da faculdade também? Utilizou materiais específicos para a sua preparação? Assim, teve na primeira prova, eu usei de uma metodologia. Eu peguei as provas, eu fazia concursos antes, mas eu nunca priorizei o concurso, então eu passava junto com um monte de gente, né? Então isso não resolve muito. E aí eu estudava as leis. Então, como eu sabia lá no início da faculdade que eu ia fazer uma prova para poder ter o registro, para eu poder trabalhar, né, como contadora, então desde o início sabia, quando chegar o momento de estudar, eu vou estudar pelas questões. Eu não vou fazer como eu fazia antes, quero estudar pelas leis, pelos. Não, vou estudar por questões e foi assim que eu fui, Thaís. Estudava, fui lá na prova 2018, lá nas provas de 2019, eu resolvia, e aí sim eu usava o material da faculdade, principalmente para contabilidade geral, para custos. Uhum. Ali eu usei bastante, né, o material da faculdade. Quando foi para a segunda prova, eu conheci o Estratégia CFC. Até eu conheci ele no momento em que eu estava bem ansiosa, que foi bem no dia que suspenderam a prova de 2020.2. Ali eu conheci, porque até o Possati entrou ao vivo, nos explicando, foi ali que houve um encantamento, assim, pela a maneira como foi exposto ao que estava acontecendo, que assim, quando vai para a primeira prova, embora eu tinha feito as provas antes, mas uma coisa é tu fazer as provas, outra coisa é tu viver aquilo ali em um período de pandemia, uma prova online, né? Tudo desconhecido, aquela situação toda para mim. E aí eu conheci o Estratégia CFC, até pelo YouTube, e aí eu conheci todo o material, foi por ali, então virou a minha, assim, além das provas, o material tudo que tem ali no Estratégia CFC do YouTube, eu sei, assim, a partir de 2020.2, eu sei toda a trajetória ali deles, né? Uhum. E é isso, me apeguei no material e fui à luta. E aí, aquele material que eu tinha feito para a primeira prova, ele serviu para um reforço. E você fez É, anotações, resumos, né? Teve algum sim, material sim, seu? até separei até a pastinha de anotações, né? O caderno cheio de anotações, e assistia muitos vídeos. O sprint final que teve no início de janeiro ali com estratégia CFC, nossa, eu assisti aquelas aulas muitas vezes, anotei bastante, os mapas estratégicos, principalmente do professor Possati, né, o professor Notário, e que também a metodologia dele, assim, não te deixa dormir, não te deixa se abalar, e é isso, eu acho que eu definiria, assim, a primeira como material da faculdade, sim, né, mas a segunda, sem dúvida, a estratégia CFC teve um peso enorme. Uhum. Agradeço muito pelo material disponibilizado. E você estudou todas as matérias, você criou alguma estratégia, né, para poder estudar, não ter que estudar tudo ou passar por todo o conteúdo, né, de forma a otimizar os seus estudos? Assim, eu passei por toda a matéria dentro das aulas que o Estratégia, né, eles disponibilizava. As disciplinas que eu dei prioridade, até por gostar mais, era contabilidade geral, ali custos, né? Teve a parte de perícia, que eu gosto bastante também, e me direcionando, assim,
como eu disse, as aulas foram muito importantes para mim e refazer as provas anteriores, né? Eu fiz várias vezes as provas e foi isso, as provas anteriores e as aulas de estratégia. Foram esses os meus, vou dizer que as minhas armas, as minhas munições. E era uma matéria por dia ou nesse tempo que você tinha, né, você incluía mais matérias? Thaís, eu entedio assim do só escrever ou do só assistir vídeo. Então eu alternava. Um dia uma hora eu vou fazer as questões de custos e eu vou assistir o estratégia na parte das normas, das principais normas, das 10, se eu não me engano, teve uma que as normas mais cobradas no exame do CFC, e assim eu alternava nessas 3 horas, 2 horas e meia que eu tinha, eu alternava. Um pouco eu assistia vídeo, outro pouco eu fazia as questões. Aí de conteúdos diferentes, né? Bem isso, para não entediar, para não entediar. E falando em conteúdos diferentes, né, contabilidade geral tem quase a metade do peso da prova, né? Então, como Exato. que você fez? Era uma matéria que você estava mais vezes na semana? Sim, sim, eu estudava mais vezes, justamente porque o exame, como eu me guiava pelas provas, né? E as provas iniciam com contabilidade geral, então acabava que eu acabava estudando mais a contabilidade geral, né? Se eu não me engano, depois vinha custos, depois vinha as normas, mas sim, acabava estudando mais contabilidade geral, e foi assim que eu fui na prova. Eu segui, os professores dizem para a gente ir para aquelas que têm mais conhecimento, que a gente considera mais fáceis. Eu segui, como eu fazia as provas, né, eu tentei seguir a própria prova, assim, era a maneira que eu me sentia mais segura, seguindo a prova. Se eu achava mais difícil, eu pulava a questão. E não é porque foi um curso que você escolheu, né, que todas as matérias que foram ministradas nesse curso você amava, você gostava, tinha facilidade, né? E pensando no exame, né, naquilo que ia cair no exame, qual que foi a disciplina ou a matéria que você teve mais dificuldade, como que você fez para superar? Auditoria. A auditoria, eu tive um ótimo professor na graduação, e assim, o Guilherme Santana, ótimo, maravilhoso, de verdade, assim, mas na prova ali, tem que fazer, essa é a regra do jogo, mas superei assistindo mais vezes as aulas do professor Guilherme, né? Mas continuo com um afastamento com a auditoria, assim. Agradeço o professor Guilherme que me mostrou um outro lado, mais dinâmico, ele explicando parece tão fácil, né? Mas para a prova deu, passou, passou a auditoria, passou. E em relação aí às vésperas de prova, né, a última semana de preparação, você é daquelas que dá um jeito aí de acelerar, né, de estudar mais conteúdo, de revisar mais, às vezes até aumentar o tempo de estudo, ou você é daquelas que acha que é uma semana, né, de continuar o mesmo ritmo, ou até às vezes diminuir para poder chegar mais descansada, mais relaxada na hora da prova? O que te acalma? Estudar mais, estudar menos, manter o mesmo ritmo? Chegou no ponto exato. O que que te acalma? O que me acalma é estudar mais e mais e mais e mais na última semana, né? Não até na última semana, eu diria que a prova foi dia 28, lá pelo dia 10 de junho, eu já estava, aquelas 3 horas tinha já aumentado um pouco. E no sábado, então, que antecedia a prova, eu, assim, só que não queria ver mais nada, assim, só o meu filhinho dar um oi, meu esposo um oi, e me apeguei aqui nas minhas questões, nos meus vídeos. Bem isso, o que me acalma, estudar cada vez mais. Eu digo para o meu esposo botar energia nos meus estudos, já que eu tô com energia, então vou estudar. É isso. O que você achou do tempo de realização da prova? Você acha que o tempo é suficiente para, de fato, realizar uma prova? Não, eu acho que a pessoa mais preparada que
pudesse se considerar, eu acho que não faria a prova em 4 horas. Eu acho eu acho muito, prejudicou bastante as pessoas, assim, não foi elaborada a prova para 4 horas, não foi elaborada, foi para o candidato fazer as 25 questões que ele precisa. Ali foi distribuído as questões, né, para ele atingir. Mas o tempo, com certeza, e foi o que me prejudicou. Eu falar prejudicou também é um pouco forte, mas foi a minha falha ali. Essas 4 horas eu deveria ter feito mais rápido as questões, mas é que eram questões muito extensas, tinha umas ali que tinha, assim, a questão era frente e verso da folha, entende? Ou textos grandes, então até tu ler, tu vai ter que voltar e ler outra vez para tentar entender, sabe? Mesmo contabilidade geral, que é uma disciplina que eu tenho mais afinidade, que eu gosto, até a 25, Thaís, até a 25ª, eu com certeza eu fiz. Dali da 25 a 30, eu fui meio, assim, vou dar uma lida, mas o tempo com certeza foi menor. Da 30 para frente, assim, foi uma lida e vamos que vamos. Vamos que vamos, porque senão eu ia deixar em branco, ia direto para o caderno de respostas. Então, acho que o tempo, sim, ou tem que dar uma verificada na prova ou aumentar o tempo, uma coisa ou outra. E olhando aí a sua preparação como um todo, você consegue apontar erros, coisas que você faria diferente ou conseguiu corrigir a tempo? E o que você considera também que foram os seus principais acertos? Eu acho que eu não acho que eu teria feito mais ainda questões, talvez como não ficasse só nas questões do CFC, né, nas questões para o conselho, né, de contabilidade da Consulplan. Eu teria ido Consulplan em alguns concursos, talvez, né, porque eu acho que eu iria adquirir mais agilidade em fazer a prova. Eu acho que o meu erro talvez tenha sido isso, em adquirir agilidade na resolução das questões, e eu acho que só se adquire treinando cada vez mais. Eu iria atrás, até eu já estava, até saía, assim, como é que eu posso dizer, o resultado, né, definitivo ali, eu já estava começando a estudar, né, e eu já estava procurando questões da Consulplan em outros concursos, certo? Porque só assim para adquirir mais agilidade, né? Eles não vão mudar a prova porque a gente se reclama de tempo, então a gente tem que se adaptar, ir atrás, ver onde foi a falha, que a minha falha foi tempo, eu demorei bastante para fazer as questões, eu teria tido um resultado melhor se eu tivesse feito mais questões ainda. É isso. E o que você considera que são os principais erros das outras pessoas, né? Daquelas que não conseguem aprovação? O que você vê aí das pessoas próximas, né? O que você acha que é o maior erro de quem não consegue aprovação? É deixar para a última hora. Deixar para o último mês ali, quando está quase se aproximando a prova, começa a bater o desespero. E aí, assim, isso não dá certo, né? E, em razão dos concursos que eu fiz, em razão das provas que eu fiz para o CFC, assim, eu sou bem disciplinada, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar isso, sabe? Eu sou bem disciplinada. E sendo disciplinada, eu sei que não dá muito certo às vezes a aprovação. A aprovação às vezes não vem. Então, imagina para quem não estuda ou deixa para estudar. Claro, tem pessoas que conseguem, né? Existe a sorte também, que eu acredito que tem gente que tem sorte, mas até vivenciei isso de pessoas de não estudar e conseguir aprovação, assim como pessoas que tiveram a maioria 10 na graduação, até um TCC maravilhoso com 10, não conseguiu aprovação. Então, eu acho que o principal erro é deixar para estudar no último mês ali, principalmente no último mês. A última semana eu já nem considero, assim, já nem levo em consideração. Mas o último mês ali eu acho muito grave, assim. Eu não me arrisco. E o que você acha que foi mais difícil para você nessa sua caminhada aí, numa aprovação, no exame? E qual foi a sua principal motivação? No exame foi o tempo, eu diria isso, porque os estudos, meu esposo me deu
baita, falar uma expressão gaúcha, um baita apoio, né? Eu sou bem disciplinada, graças a Deus estava tudo certo aqui em casa, não teve problema de saúde, nada, que é uma coisa que iria alterar, né? Então, acho que foi lá na prova o tempo, a maneira como a prova é elaborada, sabe? Tem aí um fundo de professor, né? Então, a prova poderia ser cobrada, sim, eu acho muito justa essa cobrança. Existe uma bacharela em contábeis antes da prova, antes do estudo do CFC, a prova do CFC, e existe uma bacharela depois do estudo. Então, acho que prova super apoio, assim, mas a maneira como ela está sendo elaborada que eu acho que poderia dar uma estudada aí, que eu acho que não está sendo muito justo, não. Acho que não está sendo justo. Sobre a sua principal motivação. Motivação, meu filho, sem dúvida, minha família, poder ajudar o meu filho, poder ajudar o meu esposo, meus pais, talvez, né, caso necessitem, a contar, fazer ciências contábeis foi um sonho para mim, e com ele eu sempre pensei que me formar sem ter o registro, para mim, a minha opinião, é a mesma coisa que, assim, não a mesma coisa que nada, é muito forte falar, mas tu fica com as mãos atadas, né? Tu não é livre, eu digamos assim, eu diria assim, tu não é livre, né? Então, é a realização de um sonho, eu queria realizar esse sonho de ser contadora, além de professora de matemática, ser contadora, e meu filho, sem dúvida nenhuma, poder dizer para ele, poder ajudar ele, quem sabe aí estou criando um contadorzinho, mas enfim, é a família, né? A família é a base, é o que nos motiva, é o que faz, às vezes bate o cansaço no final do dia, porque de verdade, ser dona de casa, né, não é fácil, mas não diminuindo, claro, ninguém, nenhuma profissão, nada, mas realmente ser dona de casa, eu vivi o trabalho e o estudo fora e sei que hoje o cansaço se iguala. E, e é isso, é a minha família, foi sem dúvida a minha motivação e realizar o meu sonho. Uhum. E para a gente finalizar, o que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora, né, os estudos para o exame de suficiência? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já tentaram, mas ainda não alcançaram a aprovação. Para quem está chegando agora, que estude com antecedência, aproveite todo o tempo livre que tiver, que seja 1 hora por dia, 2 horas por dia, enfim, que seja acordando um pouco mais cedo, que seja meio-dia, que seja no ônibus indo para o trabalho, né? Enfim, que aproveite todo o tempo, já que tu tem que fazer esta prova, essa é a regra do jogo, e não adianta a gente reclamar, né? Vista a camiseta de alguma forma, e aos poucos tu vai se adaptando, tu vai dando mais importância, inclusive quando vem as provas anteriores. Para quem já foi reprovado, assim como eu, é insistir, é insistir. Eu tinha como meta fazer o exame e só a graduação sem o exame, para mim, não iria adiantar. Então, persista, continue tentando, uma hora vai dar certo, é a constância nos estudos, é a persistência, a teimosia. Continue que vai dar certo. Para mim deu, vai dar certo para as outras pessoas também. Só que tem que persistir, tem que teimar, né? E foi isso que eu fiz e deu certo, graças a Deus. Rosângela, quero agradecer mais uma vez, desde o primeiro contato que eu fiz, topou dar essa entrevista, compartilhar aí a sua experiência, né, de reprovação, mas principalmente sua experiência de aprovação, mostrar como você fez, né, que para ser aprovado, o segredo é um, é sentar e estudar, né, não existe aí Exato. fórmula mágica, né, se puder estudar com antecedência, como você diz, e se preparar para uma prova que não foi feita para 4 horas, então, obrigada por compartilhar a sua experiência e parabéns por essa aprovação, por agora não estar mais com as mãos atadas, né? Poder aí seguir a sua carreira Não como estou com as mãos contadora. atadas, estou livre. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Tá, ok. Muito, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço muito a oportunidade e agradeço ao Estratégia CFC por meio dos professores, sempre com carinho,
são aulas online, mas isso, sim, não... Pelo carinho e pela dedicação que eles têm de responder, imagina, muitas questões foram respondidas na hora que eu estava participando das aulas. Então, muito obrigada, Estratégia CFC, muito obrigada. E eu acho que, bom, se eu falar os professores, eu vou levar mais tempo, mas vou a todos, muito obrigada mesmo. A gente agradece a confiança, Rosângela, para você que está nos assistindo. Acompanhe os conteúdos no Instagram, na Estratégia CFC, no YouTube também, Estratégia CFC. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!